E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando. Nós vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. Hoje nós vamos seguir com resolução de exercícios. O exercício que nós temos para hoje é esse aqui. Ele diz para a gente: faça um programa em C++ que solicite ao usuário que informe um número inteiro entre 0 e 9. O programa então exibirá na tela a tabuada de multiplicação do número inteiro digitado. Assim, se for digitado o número 7, o programa dará a seguinte saída. Então, temos aqui, a tabuada do 7. Como a gente fez até agora, sempre quando antes de começarmos escrevendo o código, antes de começarmos escrevendo o algoritmo para resolver esse problema, nós vamos pensar naqueles 3 pontos que a gente havia comentado antes. Qual será a entrada do algoritmo, como será feito o processamento e qual será a saída. Pelo enunciado, a gente já percebe que o algoritmo vai pedir para o usuário digitar um número inteiro, entre 0 e 9. Então, a gente já consegue entender que a entrada do algoritmo vai ser este número que o usuário digitar. Observem aqui. A entrada, então, é um número inteiro. O processamento. O que o algoritmo deve fazer com esse número inteiro? Bom, o processamento a gente consegue entender que, dependendo do valor que eu digitar, o programa vai ter que calcular uma tabuada diferente. Para cada número que eu digitar, ele gera uma tabuada diferente. Então, o processamento a gente entende que é o programa calcular a tabuada do número digitado. E a saída do programa seria a exibição da tabuada deste número digitado, da tabuada calculada pelo sistema. E aí, bastante atenção, pessoal, que nós queremos que o programa exiba a tabuada nesse formato aqui. Ou seja, o programa não vai escrever só os resultados dos produtos, não. Ele não vai escrever na tela só 0, 7, 14, 21, não. Ele vai escrever a tabuada dessa forma aqui. Ele vai escrever 0, x, 7 igual 0. 1, x, 7 igual 7. Ele vai apresentar todo esse processo aqui para mim, ok? Como que a gente pode fazer isso? Vamos aqui pensar um pouco. Vamos observar essa tabela aqui. Essa tabela, ela já traz para mim, a princípio, aqui a tabuada do 9, certo? Na verdade, deveria ter uma linha a mais aqui, já que o enunciado do exercício, o segundo enunciado do exercício, ele tem que multiplicar até 10. A tabuada tem que ser assim, Então, vamos supor, se eu por acaso digitar o número 7, por exemplo, o programa vai calcular a tabuada e exibir os valores para mim assim. Se eu digitar 6, o programa deve apresentar para mim a tabuada do 6. Observe, o que a gente percebe? Alguma coisa está mudando aqui. Quando eu digito o número aqui em cima, todos percebem que as únicas colunas que estão se alterando são essa coluna e essa coluna. Todo mundo percebeu? Olhem mais uma vez, eu vou digitar 4. E aí, as únicas colunas que se alteram quando eu quero falar da tabuada de um número são essas duas colunas aqui. Essa primeira coluna é exatamente o número que eu digitei. E essa outra coluna aqui, ela vai tendo resultados dos cálculos. Então, ela pegou aquele valor 0, esse valor 0 aqui. Ele só aparece aqui porque ele fez a conta para mim de 0 vezes 4. Da mesma forma, esse valor 4 aqui, ele só aparece aqui porque o computador fez a conta para mim de 1 vezes 4. E assim por diante. Esse número 40 só aparece aqui porque o computador fez o cálculo para mim do número 10 vezes o 4. Certo, pessoal? E aí a gente pode pensar que para fazer esse programa de computador, a gente vai começar pedindo para o usuário digitar um número. Suponha que esse número se chame n, seja variável n. Eu vou precisar, então, de criar uma variável para armazenar esse número digitado. E uma vez que o usuário digitou esse número n, eu vou usar comandos de saída de dados, podem ser comandos de cout, para começar a exibir essas linhas aqui para mim. Um comando de cout para exibir essa primeira linha, um comando de cout para exibir a segunda linha, um comando de cout para exibir a terceira linha, e por aí vai. Ok? Vamos começar, então, a escrever esse código.
Hoje nós vamos fazer, nesse site, nós vamos fazer usando o ideal1.com. Vamos começar então, escrevendo o nosso algoritmo aqui. Eu vou começar declarando uma variável inteira n. Então, int n. Uma variável inteira para armazenar o valor que eu digitar, pode ser qualquer um. E eu vou começar pedindo para o usuário digitar o valor de n. Então, a entrada de dados, né? Cin n. Certo? Então, criei a variável. O usuário digita a variável. O valor que o usuário digitar pode ser qualquer um. Apesar do exercício falar que o valor tem que estar entre 0 e 9, a entrada de dados, a gente não vai fazer esse tratamento ainda. A gente apenas vai garantir que o nosso algoritmo vai funcionar para valores entre 0 e 9. Então, se o usuário digitar 0, o algoritmo funciona. Se a pessoa digitar 9, o algoritmo funciona. Se a pessoa digitar 10, vai funcionar também. Não fazia parte, né, do nosso objetivo inicial fazer funcionar para números grandes. O nosso objetivo é apenas funcionar para valores entre 0 e 9. Se ele funcionar para valores entre 0 e 9, ok. Mas nós não vamos restringir, por enquanto, a entrada do programa. Se a pessoa quiser digitar coisas maiores, diferentes de 0 e 9, pode. Mas a gente vai garantir que funcione nesse intervalo de 0 e 9. Voltando aqui. Nós vamos começar, então, pedindo para o usuário digitar um número inteiro. Ele vai digitar. E uma vez que ele digitar esse número inteiro, eu posso tentar exibir o resultado dessa primeira linha aqui. Ó. Vamos pensar, como que, se eu tenho na mão a variável n, eu tenho aqui uma variável n que eu consigo acessar ela. Como que eu exibiria no computador uma linha desse jeito aqui? Ó. Suponha que o n seja 7. Como que eu exibiria uma linha desse jeito? Bom, a primeira linha, eu tenho certeza que ela deve começar contendo o texto 0 vezes, ok? Porque essa primeira parte aqui, ó, digamos assim, é fixa, né? Ele vai começar escrevendo para mim na tela 0 vezes. Em seguida, ele vai escrever para mim o número 7. 7 porque eu digitei 7. Se eu tivesse digitado 8, ele escreveria para mim o número 8. Ou seja, o valor de n que eu digitar, ele vai ser exibido aqui logo em seguida. Portanto, eu vou colocar aqui, ó, n. Uma vez que o computador escreveu um 0 vezes um espaço, apresentou na tela para mim a variável n, ele deve, então, exibir para mim um símbolo de igualdade. Então, eu vou escrever assim, igual, e aqui na frente, eu vou colocar o resultado do cálculo de 0 vezes n. Então, eu posso fazer assim. Vamos ver o que essa linha escreve na tela para mim. Até agora, o que nós fizemos? Vamos executar só isso aqui para a gente observar. Ó. Se a entrada do programa for 7, eu digitei o valor 7 aqui embaixo, vamos mandar executar. Aqui o programa está executando. Observe, o programa já exibe para mim na tela um texto, ó, 0x7 igual a 0. Aí, bastante atenção para alguns detalhes. Ele começou escrevendo 0x7 espaço, porque esse valor está entre aspas aqui em cima. Quando eu escrevi meu código, eu mandei escrever esse texto entre aspas. Em seguida, ele escreveu o número 7, porque ele exibiu na tela o valor da variável n. Em seguida, ele exibiu na tela um espaço, um igual e um espaço, porque eu mandei escrever esse valor aqui entre aspas. Certo? E, finalmente, ele exibiu para mim o número 0, porque é o resultado desse cálculo aqui, ó, 0 vezes n. Observem, gente, para exibir na tela o x, eu escrevi x mesmo. Para fazer o cálculo, para gerar esse valor aqui da frente, que é o valor de resultado, eu usei o asterisco, ok? Aí alguém pode falar, ô Fernando, se eu quisesse colocar um asterisco aqui, poderia? Poderia. Tá, eu vou até fazer aqui agora, vamos lá, eu vou clicar em Edit, né, para voltar no meu código. Vou colocar um asterisco aqui, ó. Só que na prática, sim, posso colocar? Posso, mas não vai ficar legal, quer ver? Vamos observar aqui, ó. Saída do programa. Ah, esqueci de limpar, né? Limpar a saída. Vamos lá. Aqui, ó, 0 asterisco 7 igual a 0.
assim, a saída que ele deu na tela, né, contendo o símbolo do asterisco. Na prática, né, se eu quero uma tabuada, né, seria mais interessante eu mostrar um X na tela mesmo. Então eu vou deixar o X aqui. Agora que eu já fiz a primeira linha, vamos pensar. Como que eu faria o meu algoritmo escrever essa segunda linha aqui? Bom, eu posso fazer uma linha bem parecida com essa linha aqui. Vou até copiá-la. Vou colar aqui. Essa minha linha poderia começar assim, ó. 1 vezes apresentar a variável n, um símbolo de igual. E aqui, ao invés de fazer 0 asterisco n, eu posso colocar 1 asterisco n. Dessa forma, o computador vai exibir essa segunda linha. Vamos testar para ver se está tudo ok? Eu vou limpar a saída. Entrada permanece 7. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Aí, ele mostrou a linha que eu queria, mas com um problema, né? Ele exibiu o valor um na frente do outro, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na frente um endl, para acrescentar uma quebra de linha, e já vou acrescentar uma quebra de linha aqui que eu vou precisar dela daqui a pouco. Então, um outro endl. Testar mais uma vez aqui. Ok, está aqui a saída do meu programa. Ele apresentou para mim 0 vezes 7 igual a 0, 1 vezes 7 igual a 7. Bem, agora basta, se eu quero exibir o restante da tabuada, basta eu colocar as próximas linhas, até o 10 vezes o 7. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou copiar isso. E vou colar mais algumas vezes. E vou fazendo as modificações aqui. Vou colocar um 2 aqui. Colocando os valores que a gente vai precisar deles. Falta mais uma linha, né? Vou colocar um 10 aqui. Coloquei os valores que são fixos, nessa parte que é fixa, está até entre aspas, e agora as partes que vão variar o cálculo, eu vou colocar aqui os próximos valores. Ok. Vamos testar então. Aqui, pessoal. Então, está funcionando, né? Para qualquer entrada que eu passar para o programa, se eu passar, por exemplo, o número 9. Vamos ver então ele funcionando. Eu vou limpar a saída, mandar compilar o meu programa mais uma vez. E o programa exibe para mim a tabuada do 9 conforme a gente esperava. Ok? Há outras formas da gente resolver essa questão. Esse problema poderia ser resolvido de várias outras formas. Aqui tem uma situação que eu estou repetindo. Vocês viram que eu copiei e colei várias linhas de código, né? Futuramente a gente vai ver como resolver esse problema usando uma técnica de estrutura de repetição. Eu poderia talvez usar mais variáveis, tá? Nesse caso que eu estou usando apenas a variável n, mas eu poderia fazer o meu processamento usando mais variáveis. Então, por exemplo, eu poderia criar uma variável qualquer, vamos chamar uma variável de a, por exemplo. E antes de exibir, ao invés de fazer o meu cálculo aqui dentro do comando de cout, eu poderia fazer o cálculo aqui antes, dessa forma. Eu poderia falar assim, a variável a recebe 0 vezes o n. Ok? Eu falei aqui em cima, a variável a recebe 0 vezes o n. E aqui dentro, ao invés de apresentar o valor 0 vezes n, eu poderia exibir a variável a. Em seguida, aqui embaixo, eu poderia falar a variável a recebe 1 vezes n. Então, nessa linha, nesse pedacinho aqui do meu código, eu poderia exibir novamente a variável a. Certo? E por aí vai. Eu poderia repetir esse processo, acrescentando essa linha, né, durante os próximos passos aqui do meu programa.
mas é uma coisa, digamos assim, seria desnecessário, né, usar uma variável a mais, já que para esse problema, como ele é simples, eu poderia fazer o cálculo aqui diretamente dentro do comando de cout. Então, pessoal, para finalizarmos, hoje a gente viu, né, como resolver essa questão. Nós vimos que, primeiro, a gente deve, antes de sair escrevendo qualquer linha de código, passar por esses passos, pensar o que é entrada, processamento e saída. E nós vimos que é um problema simples que a gente consegue resolver com o uso de apenas uma variável, certo? E futuramente a gente vai ver como melhorar esse código. Mas, por enquanto, da forma como fizemos, nos atende já. Ok? Obrigado. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.